Marcel aqui. City Planum, Edir Marcel, Active Training and Coaching. Hoje damos início à série de vídeos dizendo respeito à especialização precoce de atletas. Quando se fala em especialização precoce, é muito importante que se tenha bem claro a grande diferença entre lazer no esporte e profissão no esporte. Os profissionais do esporte são aqueles que têm uma carreira desde a infância voltada a esse rendimento físico, né? O alto rendimento. Bem, eu queria esclarecer isso para que não paire qualquer dúvida. Essa série de vídeos é voltada para a especialização precoce dentro do esporte de rendimento, né? Onde se busca altos níveis de competitividade. Bom, isso começou a acontecer, e não é só no Brasil. No Brasil, muito mais voltado ao futebol. Porém, acontece em outros países também. No Canadá, com certeza, o hóquei sobre patins. Nos Estados Unidos, basquete, beisebol, futebol americano. Ou seja, essa especialização ela vem sendo estudada há muitos e muitos anos por vários cientistas ao redor do mundo, né? E você, como profissional de educação física, com certeza pode ter acesso a essas informações. Hoje em dia, com a internet, fica muito fácil buscar essas informações e adquirir o máximo possível de conhecimento nessa área. Essa área ela diz respeito ao conhecimento, principalmente no que tange a saber como se desenvolvem os organismos, tanto o organismo masculino quanto o feminino, porque o esporte é praticado por ambos os sexos, né? Então, dada essa valorização que aconteceu econômica, social, política, e no esporte isso é muito visto como um grande valor de se iniciar muito cedo a carreira. O que não vejo problema nenhum. Porém, o que nós jamais podemos deixar de lembrar como profissionais é que os atletas do futuro são as crianças de hoje. Portanto, a especialização dentro do esporte, ela acontece. Sim, ela tem que acontecer para que você chegue em um alto nível, tendo um atleta bem preparado, seja fisicamente, mentalmente, psicologicamente, e até podendo olhar para as situações que ele vai ter que enfrentar de uma maneira tranquila, de uma maneira na qual ele saiba que está bem preparado para enfrentar a dificuldade. Dificuldade essa que não representa problema, representa um adversário, representa, por exemplo, um levantador de peso, representa ele consigo mesmo conseguir alcançar o máximo do seu potencial, tá? E uma coisa muito importante para nós, preparadores físicos, profissionais do esporte, até pais e os próprios atletas, né? Terem o conhecimento de que, se você estiver trabalhando com uma criança de entre 11 e 15 anos, por exemplo, de idade, existem alguns fatores fisiológicos que vão limitar o desenvolvimento desse atleta. Por exemplo, a força. Força, efetivamente, força pura, força rápida. Essa força ela deve ser trabalhada, segundo vários autores, inclusive. Verkhoshansky é um exemplo de um autor russo que tem trabalhos fantásticos sobre isso. A força começa a se desenvolver efetivamente de forma muito mais notável a partir dos 17 anos de idade. Ou seja, há que se tomar muito cuidado com o tipo de atividade física no quesito trabalho resistido com atletas mais jovens do que 17 anos, né? O que é muito possível e já provou ter resultados fantásticos é a educação do gesto motor sendo tratada desde que o atleta entra na modalidade, seja ela qual for. Por exemplo, fala-se, vou usar como exemplo o agachamento, que é um exercício complexo que envolve grande parte da musculatura corporal, se não quase toda,
porque os músculos que não estão efetivamente produzindo o movimento estão estabilizando outras partes do corpo. Esse é um exercício considerado complexo. E alguns podem dizer, poxa, é muito cedo para se fazer um agachamento. Depende. Se você for pedir para o seu atleta, para o seu aluno, fazer um agachamento com o seu próprio peso corporal em uma barra, pode ser muito. Ou seja, exemplo, o atleta pesa 60 quilos, com 15 anos de idade, você quer que ele faça o agachamento com mais 60 quilos. Talvez não seja a melhor solução. Talvez tenha práticas melhores, que vão trazer esse atleta para o conforto de uma condição de aprendizagem do movimento, sem correr o risco de lesionar ou sobrecarregar as estruturas que compreendem sistema muscular, ósseo, articular e por aí vai. Bom, uma coisa que é muito importante nós profissionais de educação física sabermos e termos em mente, como sempre, um exemplo. Uma criança e o seu desenvolvimento, os degraus que a criança irá subir. Naturalmente, por seu desenvolvimento fisiológico, físico, mental, psicológico, tudo isso tem que ser levado em consideração. Muitas vezes um atleta é da região. Eu trabalhei em um grande clube do futebol brasileiro, onde tudo era mais fácil para os atletas que tinham suas famílias próximas. Porém, se o atleta a família dele mora no outro lado do país, então tudo isso também pode vir a surtir algum efeito nesse atleta. Efeito nocivo ou efeito positivo. Isso tudo deve ser levado em consideração pelos profissionais de educação física. Por isso também da importância da equipe multidisciplinar, que conta com psicólogos, assistentes sociais, médicos, fisioterapeutas. Todas as pessoas envolvidas têm a sua parcela de participação. Isso é muito importante. E todos esses profissionais, quando dedicados e encaminhados para o bem do atleta, vão saber os momentos, vão ter o conhecimento e a experiência de saber quando forçar esse atleta e quando não forçar esse atleta. Isso é muito importante. Portanto, eu acho de suma importância que o profissional de educação física, principalmente, normalmente na posição de preparador físico, que é o profissional que exige mais, né? Que faz levantar o peso, que faz correr, que exige mais da parte física dos atletas. Eu não vou entrar nem no mérito da parte técnica, da parte tática, eu não vou tratar desse assunto. Tá? Quem sabe num outro momento poderemos até alavancar esse assunto também. Porém, o crescimento e a maturação dos atletas, elas têm mudanças muito drásticas no corpo, elas causam mudanças drásticas no corpo da criança atleta, do jovem atleta, até que ele venha a se tornar um adulto atleta. E esses detalhes todos devem ser levados em consideração, pois, por exemplo, como um pequeno exemplo disso, simples, por exemplo, qualquer criança entre 8 e 16 anos sofre aumentos metabólicos que causam aumentos nos seus corpos, fazendo com que eles se aproximem da idade adulta. Né? Por exemplo, dos 8 aos 16 anos, um garoto chega a ganhar em torno de 160% aumenta o seu peso corporal. As meninas, algo em torno de 125%. O quesito estatura, tanto dos meninos quanto das meninas, os atletas, os rapazes chegam a aumentar em estatura até 40% e as meninas em torno de 30%. Né? Então, existe uma unanimidade entre os estudiosos da área de educação física, desenvolvimento pueril, que é muito importante que se exija, que exista, né? Não como uma exigência, pois nós somos os profissionais de educação física, nós somos incumbidos de fazer a melhor adequação para os treinamentos. Né? Portanto, é importante
E nós, como profissionais, temos sempre um conhecimento com relação não só ao desenvolvimento corporal, mas que tenhamos noções de como o cérebro responde a isso, de quais são as percepções do atleta dentro de campo, fora de campo. Por exemplo, a especialização precoce ela traz uma pressão muito grande, né? E existe um ditado que eu gosto muito que diz: a pressão que estoura canos é a mesma pressão que cria diamantes. Pressão é pressão. Porém, dependendo da forma como ela é aplicada, em que momento essa pressão é aplicada, ela pode te causar benefícios ou malefícios. No caso dos nossos atletas, né? Sejam eles meninas ou meninos. É muito importante o profissional de educação física ter em mente é que ele precisa sim se cercar de todo o conhecimento possível, não só na área de educação física. Porém, muito importante é saber como lidar com esses momentos onde é necessário sim aplicar a pressão, porém a pressão tem que ser muito controlada, para que não exceda um ponto onde um atleta que possa ter um potencial enorme de alcançar o alto nível, jogar internacionalmente, defender o seu país. É importante que esses atletas sofram, ao mesmo tempo que sofram pressão, que tenham o apoio também para saber como lidar com essa pressão. Que lhes seja esclarecido que existem momentos difíceis para todos nós. Para mim existem momentos difíceis, para você que está vendo esse vídeo, para teus pais, para teus filhos, teus irmãos, todos na vida, nós lidamos com momentos difíceis. Porém, quando você se coloca à disposição para enfrentar os momentos difíceis, buscando o seu sonho, então você vai ter que desenvolver uma maneira de lidar com isso. É difícil? Sim, em um determinado momento será difícil, mas nunca é impossível. Então é importante que a gente tenha em mente esses distúrbios, até afetivos que acontecem. O atleta gosta mais de um do que gosta do outro, gosta da mãe, às vezes briga com o pai, e o pai quer o rendimento, porque todos, principalmente num país como o nosso, é importante que se tenha em mente o seguinte: muitos buscam no esporte a saída para a sua complicação social, para a sua dificuldade social. Então, de repente, a família, pai, mãe, que eu acredito, sempre querem o bem do atleta, sempre querem o bem dos seus filhos. Porém, podem, de repente, causar um excesso de pressão num momento que não é o certo, né? Eu volto a falar dos atletas entre 11 e 15 anos. Pode-se dizer que são crianças ainda. São crianças, não têm maturação, além da maturação fisiológica, funcional e até morfológica, eles não têm maturação, eles estão tanto longe de terem a maturação mental para enfrentarem essas dificuldades. E aí que vem o grande papel do profissional. Nós, como profissionais de educação física, temos a experiência para trazer para eles. E experiência, tanto a nossa, quanto a deles, quanto a dos pais, das mães, dos amigos. Experiência é algo que ninguém consegue comprar. E ao mesmo tempo, é muito caro para se obter. Só o tempo faz isso. Então, nós como profissionais temos que acompanhar esse desenvolvimento, ajudando os atletas a buscarem o que querem, a irem atrás de seus sonhos, pois o sonho deles é parte do nosso. Enquanto nós somos bons profissionais, nós os estaremos ajudando a alcançarem seus sonhos. Isso é muito importante. Portanto, profissionais de educação física, aqueles que me ouvem, muito importante a gente sempre ter conhecimento além dos livros. Poxa, mas eu não gosto de física. Peraí, se eu sou profissional de educação física, como que eu posso não gostar de física?
ou de química. Se a físico-química acontece dentro do nosso corpo, né? E nós profissionais de educação física sabemos disso. Por exemplo, eu não gosto de física. Poxa, vou usar o futebol como exemplo. Para colocar efeito numa bola, o que causa o efeito na bola, além da forma como se chuta a bola, é o efeito do ar na área de menor pressão e de maior pressão enquanto a bola gira. É o que causa o efeito da curva. Então é importante que saibamos um tanto mais do que aquilo que está nos livros. Do livro de fisiologia, eu quero estudar só fisiologia do exercício. Porém, se você não tem a base da fisiologia humana, você não consegue desenvolver. Então nós temos que sempre respeitar esses degraus de elevação. Essa elevação traz experiência. E nós, como professores, nós devemos ajudar os atletas a entenderem isso e se desenvolverem sem pressa. Porque às vezes os próprios atletas acham que podem, pensam que devem, sentem que conseguem. Porém nós sabemos que é um risco para o desenvolvimento, para o fim da formação estrutural e funcional dos seus corpos. Então nós temos que ter isso bem em mente sempre. A especialização, ela é logicamente importante. Vai trazer o refinamento neuromuscular, neurofisiológico, para que as coisas ocorram de melhor maneira. Os grandes atletas que têm habilidade com a bola, logicamente isso é especialização. Por quê? Quanto mais fazemos, mais aprendemos. Porém, a excelência vem de fazer com excelência. Porém, fazer com excelência não vai acontecer aos 10, 12, 15 anos de idade. É um processo que leva tempo. E é um processo onde esse desenvolvimento programado dentro dos nossos cérebros, que é quem controla as nossas funções motoras, ele se dá de várias maneiras, que são maneiras irregulares e individuais. Dois atletas nascidos no mesmo dia não terão o mesmo desenvolvimento, exatamente igual. Essa adaptação é criada com o tempo, com o treino, com a dedicação, com o ensinamento, com a alimentação, com o descanso. Então o atleta sim vai se adaptar. E se você pegar irmãos gêmeos, não dá certo. O estímulo dado a um vai causar respostas físicas, fisiológicas, motoras, mentais, psíquicas diferentes, e o mesmo estímulo dado ao outro irmão gêmeo, um exemplo. É importante que nós, profissionais de educação física, tenhamos sempre isso em mente. A especialização tem o seu momento de acontecer. Nos próximos vídeos, nós vamos entrar mais profundamente nesses detalhes, para que vocês entendam que cada passo é importante. Cada pedra do alicerce vai construir um castelo mais forte. Tá bom? Então, desejo sucesso, sejam felizes e alcancem. Até já. Um abraço do Edir Marcel.